E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art. Romero Brito? Se eu tô chamando? Catrina? É óbvio, velho. Vai doer pra caralho meu braço, velho. Guarapari Búzios é minha arte. E o Brito? Romero Brito? Minha vida acabou. É de rua? Eu não sei nem onde eu tô, velho. Ok. Aqui é a Lana e esse é o Pataquadas. Pataquada, que significa presepada, palhaçada, tolice, traquinagem, fazer arte. Aqui você fica sabendo das notícias mais quentes do mundo da arte. Hoje, na nossa coluna aberta, Denis Almeida fala um pouco sobre a arte de ensinar, sobre o processo de ensino, sobre a didática. Sem mais enrolação, lembrando sempre que todas as notícias estarão linkadas no post do episódio no site notamanuscrita.com. Vamos para o episódio. E a gente começa com as notas de falecimento. No dia 6 de julho, o compositor e maestro italiano Ennio Morricone morreu aos 91 anos de idade. Ele estava internado há 10 dias em uma clínica em Roma após sofrer uma queda e fraturar o fêmur. Morricone nasceu em 10 de novembro de 1928 em Roma e começou a compor aos 6 anos de idade. Em 61, aos 33 anos, estreou no cinema com a música de O Fascista, de Luciano Salti. Ele escreveu para filmes, propagandas de televisão, canções populares e orquestras, mas foi sua amizade com o diretor italiano Sergio Leone que lhe trouxe a fama. Ele se dedicou principalmente às canções para o gênero spaghetti westerns, o faroeste italiano. Sua música marcou a história do cinema, e mesmo que você nunca tenha assistido a nenhum filme com as suas composições, certamente já ouviu a trilha de clássicos como Três Homens em Conflito sendo reproduzida em algum lugar. Em 2007, Morricone recebeu um Oscar honorário da Academia de Hollywood pelos seus contributos magníficos e multifacetados para a arte da música no cinema, tendo sido posteriormente nomeado para mais 6 Oscars. E em 2016, recebeu a estatueta dourada pela trilha sonora de Os Oito Odiados, de Tarantino, se tornando, naquele momento, a pessoa mais velha a vencer um Oscar competitivo. Próxima notícia. A primeira museóloga do Instituto do Patrimônio Cultural e Artístico Nacional, IFAM, Lígia Martins Costa, morreu no domingo, dia 12, aos 105 anos. Natural de Pinheiral, Rio de Janeiro, Lígia ingressou no Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ISFAM, em 1952, a convite de Rodrigo Melo Franco de Andrade, fundador e primeiro presidente da instituição que antecedeu o IFAM. Em 1972, ela assumiu a direção da Divisão de Estudos e Tombamentos. Ela também representou o Brasil no Conselho Internacional de Museus, da Unesco, e inaugurou o ensino de História da Arte da UNB, além de idealizar o Museu da Abolição em Recife. No fim da década de 1930, ela ingressou no curso de Museologia no Museu Histórico Nacional, participou da equipe que implantou efetivamente o Museu Nacional de Belas Artes, organizando sua documentação, conservação e suas exposições, além de assinar curadorias de importantes exposições da época. Anos depois, nos Estados Unidos, fez o curso superior de História da Arte no Instituto de Artes da Universidade de Nova York e, na volta, entrou para o IFAM. Apesar de se aposentar em 85, a museóloga continuou produzindo textos, participando de seminários e prestando consultorias. Ela só deixou de trabalhar em 96, totalizando quase 7 décadas de atuação no campo do patrimônio cultural. Próxima notícia. Faleceu, na terça-feira, dia 14, a filósofa, professora e ativista feminista argentina Maria Lugones, aos 76 anos de idade, devido a uma parada cardíaca. De acordo com familiares, ela estava internada por causa de uma pneumonia e tinha câncer de pulmão.
Lugones é uma das referências máximas do pensamento sobre a colonialidade do conceito de gênero e suas implicações. Seu interesse era o de teorizar sobre as várias formas de resistência contra múltiplas opressões. Ela foi reconhecida pelo seu trabalho na teoria feminista, na filosofia social e política e na filosofia latino-americana. Natural de Buenos Aires, Lugones mudou-se para os Estados Unidos nos anos 60, onde completou a graduação na Universidade da Califórnia e o mestrado e doutorado em filosofia em Wisconsin. Em 93, passou a dar aulas na universidade. Neste ano, Lugones foi contemplada pelo Frantz Fanon Prize, da Associação Filosófica do Caribe, que premia filósofos caribenhos reconhecidos por sua contribuição intelectual ao longo da vida. Ela foi reconhecida por suas contribuições inovadoras e seu trabalho de liderança no que ficou conhecido como Teoria do Sul Global. Além das inúmeras publicações acadêmicas, Lugones é autora do livro Peregrinajes, de 2003, ainda sem tradução para o português, em que fala sobre sua vivência como mulher latina vivendo nos Estados Unidos. Lésbica, experimentou homofobia no mundo norte-americano e latino. A filósofa também é coautora da publicação Gênero e Descolonialidade, um dos seus trabalhos mais conhecidos, em que investiga a interseção de raça, classe, gênero e sexualidade para entender a indiferença dos homens em relação às violências que sistematicamente infringem contra as mulheres não brancas, que, para ela, são mulheres vítimas da colonialidade do poder e, inseparavelmente, da colonialidade de gênero. Próxima notícia. Faleceu no dia 19 de julho, aos 71 anos, o curador de arte, pesquisador e professor Arlindo Machado, referência nos temas arte e tecnologia, arte, mídia e audiovisual. Ao lado de Fernando Cocchiarelli, Arlindo foi curador da premiada exposição Valdemar Cordeiro, que em 2013 reuniu todas as fases de produção de um dos mais importantes artistas concretos e pioneiros da arte eletrônica no Brasil. Machado também participou da segunda edição da Bienal de Arte e Tecnologia Emoção Artificial, que de 2002 a 2012 promoveu o total de 6 edições. Com o tema Divergências Tecnológicas, a Emoção Artificial 2.0, ocorrida em 2004, teve Arlindo e Gilberto Prado como curadores e discutiu o uso das tecnologias em contextos marcados por diferenças sociais, como a glorificação da tecnologia e seu uso privilegiado pela elite cultural. O pesquisador é também autor de diversos livros nos campos da comunicação e do audiovisual, entre eles A Ilusão Especular, uma teoria da fotografia, de 84, A Arte do Vídeo, de 88, Pré-cinemas e Pós-cinemas, de 97, A Televisão Levada a Sério, de 2000, O Sujeito na Tela, Modos de Enunciação no Cinema e no Cyberespaço, de 2007, e organizou também a Made in Brasil, 3 décadas do vídeo brasileiro, de 2003. Machado foi realmente um pesquisador muito importante e foi muito importante para mim, porque ele foi uma referência para mim durante os meus anos de academia. Próxima notícia. O cantor e compositor Sérgio Ricardo morreu na manhã de quinta-feira, dia 23 de julho. Ele estava internado no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, desde abril, quando contraiu Covid-19, e teve uma insuficiência cardíaca nessa quinta-feira. Sérgio Ricardo fez carreira ao lado de grandes nomes da música brasileira, tendo ficado conhecido pela participação em festivais de música. Ele também dirigiu e atuou no cinema e na TV, além de ter feito trilhas sonoras. Nasceu no dia 18 de junho de 1932, em Marília, interior de São Paulo. Batizado como João Luft, começou a estudar música aos 8 anos no Conservatório de Música da cidade. Em 1950, se mudou para o Rio de Janeiro, onde começou a sua carreira profissional como pianista em casas noturnas. E foi nessa época que conheceu Tom Jobim e pouco depois começou a compor e cantar. Em 62, participou do histórico Festival de Bossa Nova, no Carnegie Hall, em Nova York, ao lado de Carlos Lyra, Tom Jobim, Roberto Menescal, João Gilberto, Sérgio Mendes, entre outros. No terceiro Festival de Música Popular Brasileira, na TV Record de São Paulo, em 1967, quebrou seu violão e jogou na plateia após ser vaiado pelo público, em uma cena que entrou para a história da década e é mostrada no documentário Uma Noite em 67.
Compôs músicas para trilhas sonoras de Deus e o Diabo na Terra do Sol e Terra em Transe, grandes símbolos do cinema novo, dirigidos por Glauber Rocha. Em 68, escreveu o roteiro musical para a peça de Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida, levado ao cinema pelo diretor Jorge Jonas. Em 91, publicou o livro Quem Quebrou Meu Violão, um ensaio sobre a cultura brasileira desde os anos 40, e também se dedicou a obras de poesia, entre elas o livro Canção Calada, lançado em 2019. Próxima notícia. O poeta capixaba Sérgio Blanc, de 56 anos, foi encontrado morto no início da tarde da quinta-feira, dia 23. No início, a família suspeitou que Sérgio foi vítima de infarto, porém, a polícia encontrou indícios de violência no local. Então, o caso agora está sendo investigado como homicídio. A família disse que decidiu entrar na casa do poeta depois de ele não atender a telefonemas e a campainha. Sérgio morava sozinho, era solteiro e não deixou filhos. Ele enfrentava um quadro de cirrose hepática há alguns anos, no entanto, estava na fila do transplante e a doença era controlada. A Academia Espírito Santense de Letras ressaltou a importância de Blanc para a literatura capixaba. Uma grande perda para a literatura do Espírito Santo, especialmente no campo da poesia, onde Sérgio desenvolveu sua brilhante carreira literária. Há exatamente um ano, o poeta tomava posse na cadeira 9 da Academia Espírito Santense de Letras. Nascido em 1964 em Cariacica, minha cidade, Sérgio Blanc é conhecido por seus poemas, livros e atuação como promotor de lançamentos de obras e coordenador de oficinas e encontros literários. Sua última obra, Blues Sutil, foi lançada em fevereiro do ano passado, encerrando um hiato de 23 anos sem obras inéditas. Ao todo, Sérgio Blanc tem 6 obras publicadas. A infantil Safira, de 89, e também Poesia, estilo de Assim, Tampouco, 84, Pus, de 87, de 88, A Tabela Periódica, de 1993 e Vírgula, de 96. A Secretaria de Estado da Cultura, a Secult, lamentou a morte de Blanc e também lembrou das últimas palavras postadas por ele em uma rede social. Fico feliz quando sou convidado para visitar escolas e conversar com as crianças sobre o meu livro Safira. Gosto quando as professoras me apresentam como um escritor infantil. O compromisso de um escritor infantil devia ser soltar pipas, jogar bola de gude, tomar banho de chuva descalço, comer fruta tirada do pé, colecionar álbuns de figurinhas, brincar de pique-esconde e comer algodão doce feito de nuvens. Essas pequenas delícias da poesia. Aprecio ser um escritor infantil. Próxima notícia. Agora notícias internacionais. Justin! I don't speak English. I don't speak Portuguese. Justin. 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 Notícia do dia 16 de julho. A Yale Union, um centro de arte contemporânea em Portland, Oregon, Estados Unidos, transferirá a propriedade de suas terras e edifícios históricos para a Native Arts and Cultures Foundation, uma organização sem fins lucrativos liderada por indígenas que trabalham para promover a cultura indígena nos Estados Unidos. Aberta ao público desde 2010, o Yale Union organiza eventos, realiza exposições, publica livros e serve como local de encontro da comunidade. A propriedade, que agora será chamada de Centro de Artes e Culturas Nativas, funcionará como sede nacional da Native Arts. Ao mesmo tempo, o edifício receberá artistas indígenas, exibirá seus trabalhos e fornecerá o espaço para praticar cultura e fazer arte, incluindo áreas designadas para cerimônia e celebração cultural. Oficinas e seminários voltados para a comunidade local abordarão questões como a descolonização do espaço, antirracismo e justiça ambiental. A iniciativa de transferência de terras, iniciada em 2018, nasceu de discussões entre o ex-diretor executivo e o atual presidente do Conselho sobre o papel das instituições de arte em relação às mudanças sociais. Em 2021, após um breve período de organização coorganizada, a Yale Union dissolverá a sua organização. A transferência de propriedade para
Native Arts, servirá como um ponto importante da missão de uma década da Union Yale para promover artistas, propor novos modos de produção e estimular um discurso público em andamento sobre arte. Próxima notícia. Notícia do dia 16 de julho. E mais uma notícia positiva. No Pataquadas anterior, eu comentei um pouco sobre as discussões que têm acontecido sobre a repatriação de coleções de arte. Para quem não ouviu ou não se lembra, em 2018, o presidente da França, Emmanuel Macron, solicitou um relatório sobre coleções de arte africana no país. E o resultado é de que cerca de 90 mil objetos de arte da África subsaariana encontram-se em museus franceses. Alguns deles estão no Museu Quai Branly, em Paris. E esse museu foi alvo, no mês passado, de um grupo que tentou retirar uma obra africana do século XIX. Então, tem rolado há bastante tempo toda essa discussão sobre essa repatriação de algumas obras de arte que foram roubadas, né, de países africanos. Em 2018 foi feito esse relatório, mas até o momento nada tinha sido realmente devolvido. Porém, agora, finalmente, o governo francês examinou o primeiro projeto de lei que exige que as coleções repatriassem alguns dos objetos saqueados dentro de um ano. Existe hoje na França um impedimento legal que impossibilita a devolução dessas obras. A França define a propriedade de seus museus como inalienáveis. A nova lei, que ainda precisa ser adotada pelo parlamento francês, suspenderia esse status especial por um período limitado de tempo, a fim de permitir a restituição de 27 objetos saqueados das antigas colônias do Benin e do Senegal. Atualmente, o Museu Quai Branly possui 26 estátuas roubadas do Palácio Real da África Ocidental de Abomey, em 1892, que a nova legislação propõe devolver à República do Benin. A lei também especifica a restituição permanente de uma espada apreendida pelas tropas francesas de Omar Saidou Tal, um líder muçulmano que lutou contra os colonizadores do país na década de 1850. No ano passado, o primeiro-ministro francês emprestou a espada ao presidente senegalês como um símbolo de compromisso do governo com a restituição de artefatos da herança africana. Enquanto a peça está agora em exibição no Museu das Civilizações Negras do Senegal, sua propriedade não pode ser formalmente transferida até que a inalienabilidade seja suspensa. Próxima notícia. Um incêndio atingiu a Catedral de São Pedro e São Paulo em Nantes, na França, no dia 18. O fogo foi rapidamente controlado e ninguém ficou ferido. Vitrais do século XVI e o órgão foram destruídos. Uma fumaça preta foi vista saindo entre suas torres, mas não chegou a atingir o telhado da construção. O padre François Renaud, que é o administrador, que chegou a entrar com os bombeiros na catedral depois do incêndio, afirmou que a destruição não se assemelha à da de Notre-Dame em Paris, mas que a perda do órgão é inestimável. O procurador da República em Nantes afirmou que foi aberta uma investigação sobre a suspeita de que o incêndio tenha sido criminoso. Essa não é a primeira vez que a catedral é atingida por um incêndio. Em 72, o telhado da igreja, que foi construído entre o século XV e XIX, ficou destruído. Os trabalhos de reparação duraram 13 anos. Próxima notícia. Agora notícias do Brasil. Vamos mostrar cultura pra esse povo? Vamos, faz um gritinho aí pra nós. E teve incêndio aqui também. Um incêndio de grandes proporções atingiu o Casarão Japeri, prédio histórico anexo à estação ferroviária de Japeri, na Baixada Fluminense, na madrugada do domingo, dia 19. De acordo com a Supervia, companhia operadora de transporte ferroviário, bombeiros foram acionados pelo centro de controle às 3 horas da madrugada e o fogo foi controlado por volta das 5. Ainda segundo a empresa, ninguém ficou ferido. As causas do ocorrido serão apuradas. O Casarão Japeri abrigava uma instalação operacional da Supervia. No fim do ano passado, a empresa investiu R$2 milhões na restauração da construção, que aconteceu entre novembro de 2018 e outubro de 2019.
O escopo da obra incluiu limpeza, desculpinização, pintura, reparação do telhado, reconstrução dos sanitários, renovação dos forros, piso externo, enfim. O IPHAN acompanhou de perto o avanço das obras e desde 2010 o prédio faz parte do patrimônio ferroviário do Instituto. De acordo com o IPHAN, especula-se que o inglês Edward Price tenha comandado as obras da estação de Japeri, considerada espinha dorsal do sistema ferroviário do Rio de Janeiro. Chamada de Belém, em 1858, a estação foi o primeiro trecho da antiga estrada de ferro Dom Pedro II. Ela se conectava à estação Dom Pedro II, atual central do Brasil. E em 1875, o trecho se expandiu até o estado de Minas Gerais. O trecho era usado principalmente para escoar o café do Vale do Paraíba e outros produtos agrícolas voltados para o comércio exterior. Originalmente, o casarão Japeri funcionava como uma bilheteria e servia para o deslocamento dos passageiros que embarcavam e desembarcavam dos trens. Após a inauguração de uma nova estação nas proximidades para contemplar o fluxo intenso de passageiros, o prédio histórico perdeu parte da sua movimentação. Próxima notícia. Agora falando de incêndios mais antigos. Notícia do dia 6 de julho. A Polícia Federal concluiu o inquérito do incêndio do Museu Nacional e descartou conduta omissa por parte dos gestores do espaço. O laudo pericial também atesta que não houve incêndio criminoso. A perícia técnica criminal confirmou que o fogo começou no auditório Roquete Pinto, que fica no primeiro andar, próximo à entrada principal do museu. O local provável do início do incêndio foi um dos aparelhos de ar-condicionado, que fica no auditório. Segundo a investigação, em agosto de 2015, o Corpo de Bombeiros esteve no prédio para fazer uma fiscalização, que acabou não sendo concluída. O oficial dos bombeiros, que não terminou a inspeção, acabou sendo punido administrativamente. Após a fiscalização, o reitor da UFRJ e a diretora do Museu Nacional entraram em contato com o BNDES para fazer a revitalização e adequação do prédio ao Código de Segurança contra Incêndio e Pânico. O contrato foi assinado em junho de 2018, porém o valor não foi desembolsado antes da ocorrência do sinistro. Com base nas provas reunidas, a PF não caracterizou a conduta dos gestores como omissa, já que, apesar das obras de restauração não terem começado na época do incêndio, a verba para a reforma do prédio já havia sido definida meses antes. Lembrando que o incêndio de grandes proporções que destruiu o Museu Nacional aconteceu no domingo, dia 2 de setembro de 2018, e só foi controlado no dia seguinte, na segunda-feira. Pequenos focos de fogo seguiam queimando durante a madrugada partes das instalações da instituição, que completou 200 anos em 2018 e foi residência de um rei e 2 imperadores. Foi uma perda enorme. Boa parte do acervo, de cerca de 20 milhões de itens, foi totalmente destruída. Fósseis, múmias, registros históricos e obras de arte viraram cinzas. Pedaços de documento queimados foram parar em vários bairros da cidade. Então, foi realmente uma perda inestimável. Próxima notícia. Mais de 1.700 itens do acervo Vladimir Herzog estão disponibilizados em uma plataforma digital desde dia 26 de junho. São fotografias, correspondências e outros elementos que fazem parte da trajetória profissional e pessoal do jornalista e intelectual. O lançamento ocorreu na comemoração do 83º aniversário de vida de Herzog e pretendeu preencher uma lacuna histórica, disponibilizando à sociedade sua obra e vida, para além de seu trágico assassinato por agentes da ditadura militar em outubro de 1975. Entre os itens que compõem o acervo estão tanto a documentação pessoal, preservada por mais de 4 décadas por esforço da família de Herzog, quanto outros materiais mapeados por pesquisadores em mais de 20 instituições e acervos públicos e privados. Além de mais de 1.000 fotografias, muitas delas registradas pelo próprio Herzog, como pesquisa documental. Também podem ser conferidas 78 matérias escritas ou editadas por ele ao longo da carreira, 131 periódicos da revista Visão, da qual o Herzog foi editor, mais de 60 cartas escritas e ou endereçadas a ele,
em uma série inédita em parceria com o Museu da Pessoa, com 12 depoimentos de familiares e amigos do jornalista. Entre eles, a viúva Clarice Herzog, o cineasta João Batista de Andrade e o arquiteto Rui Otaki. A plataforma levou 2 anos para ser erguida, entre pesquisa e organização, seguindo o rigor arquivístico, fazendo uso de descritores bibliográficos, dados contextuais e textos que amparam o usuário na navegação e na consulta. Nela, todos os itens são apresentados de forma didática, agrupados por tipos de documentos ou atividades exercidas por Herzog. Rogério Sotile, diretor executivo do Instituto Vladimir Herzog, disse que lançarmos o acervo neste momento é também um gesto simbólico de enfrentamento ao revisionismo histórico e de negação dos horrores promovidos pela ditadura militar no Brasil. Essa ação faz parte de um projeto maior do Instituto, que é promover a memória, a verdade e a justiça, para que possamos conhecer nosso passado e, assim, romper com os ciclos de violência que se perpetuaram em nossa história. Para quem quiser conferir, o endereço é acervovladimirherzog.org.br. Próxima notícia. A 34ª edição da Bienal de São Paulo foi oficialmente adiada e deverá ocorrer entre os dias 4 de setembro e 5 de dezembro de 2021. A decisão foi aprovada por unanimidade pelo Conselho da instituição. Em março, a mostra, que originalmente abriria no dia 5 de setembro, já havia sido postergada por um mês, mas agora acabaram, enfim, percebendo que um mês seria insuficiente. Esse adiamento exigiu também a tomada de outras medidas de adaptação, como a alteração do calendário geral da mostra, que volta a ocorrer oficialmente em anos ímpares, como aconteceu entre sua inauguração até 1991, e o prolongamento do mandato atual da diretoria, que foi estendido até dezembro de 2021. O conceito norteador da Bienal, intitulada Faz Escuro, Mas Eu Canto, permanece o mesmo. A mostra se estruturará em torno de algumas linhas temáticas que se entrelaçam, como as noções de resistência, circulação, opacidade e enclausuramento. Questões que, quando vistas a partir dessa nova situação que a gente vive, adquirem novos e complementares significados, que, segundo o curador, deve ser incorporado nesse próximo projeto da Bienal. Infelizmente, não será possível realizar os eventos que foram programados para acontecer ao longo de 2020. De acordo com o calendário original, seriam organizadas 3 mostras e 3 performances ao longo do ano. Mas só foi possível concretizar a mostra de Ximena Garrido Leca, que foi inaugurada em fevereiro, e a performance de Nel Muyanga. Para manter ativa a discussão em torno da mostra e o intercâmbio como circuito amplo, a Bienal planeja fazer uso das ferramentas virtuais, continuar as publicações de correspondências curatoriais e promover uma série de encontros online envolvendo artistas, estudiosos e curadores. Também está programado o lançamento de uma publicação digital que funcionará como uma espécie de livro de artista. Outra proposta, a ser avaliada conforme a evolução do quadro epidêmico, é realizar ainda este ano uma pequena mostra coletiva, reabrindo o pavilhão ao público, substituindo assim os eventos cancelados e fortalecendo uma das ambições do projeto, que é criar uma Bienal que se estenda no tempo e no espaço, permitindo ao público vivenciar uma mesma produção artística em diferentes contextos e momentos. Do ponto de vista orçamentário, o presidente da Fundação Bienal afirmou que a pandemia afetou as contas da Bienal, mas não de maneira insuperável, pois a instituição conta com mais de 20 parceiros estáveis e vem ampliando sua rede de apoio. Segundo ele, o principal obstáculo até agora foi a impossibilidade de alugar o espaço do pavilhão, que responde por parcela importante das receitas. Próxima notícia. Enquanto algumas instituições parecem estar conseguindo levar de forma razoável, outras parece que nem tanto. Uma das instituições de arte mais tradicionais de São Paulo, o MASP, demitiu 21 empregados. Eles representavam cerca de 13% do quadro de funcionários do museu. Segundo um ex-funcionário, que preferiu não se identificar, as demissões atingiram ao menos 6 áreas, entre elas acervo, comunicação, educativo e produção. Um dos poucos setores que não foram afetados foi o da curadoria. Em nota, o MASP afirmou que o corte foi inevitável.
Diante do extenso período em que o museu se encontra fechado e das perspectivas pouco favoráveis de retomada, tanto em termos de público como de receita. A organização acrescentou que pagará um salário adicional aos empregados dispensados, além de um mês extra de vale-refeição. Além das demissões, o museu declarou que, para manter sua saúde financeira, também recorreu à diminuição de despesas administrativas e de salários e de jornadas. Ainda reduziu a programação de mostras daqui para frente. Uma das mudanças, por exemplo, foi o adiamento do ciclo de exposições Histórias Indígenas de 2021, foi para 2023. E como eu já comentei aqui, em programas anteriores, o MASP não é o único a demitir funcionários nessa pandemia. No Rio de Janeiro, o Museu de Arte Moderna e o CCBB também sofreram cortes, além de cortes da Prefeitura, entre eles o Centro de Artes Hélio de Sica, o Centro Cultural Sérgio Porto e o Museu Histórico da Cidade. Em São Paulo também, o Museu Afro-Brasil, no Parque Ibirapuera, dispensou 23 empregados, quase um terço do quadro de funcionários da instituição, além de outras emissões, inclusive mundo afora, e como eu já comentei, é sempre o elo mais frágil, né, dessas instituições. Normalmente dispensam os terceirizados, o setor de arte e educação, que são os setores vistos mais como dispensáveis, né? É realmente terrível isso que vem acontecendo. Próxima notícia. Acho que vocês já devem ter visto por aí, em algumas cidades, que tem acontecido em alguns lugares o cinema drive-thru. E agora chegou a vez também de uma exposição de arte ser apreciada dentro dos carros em São Paulo. Instalaram 18 painéis gigantescos que reúnem pintura, arte digital, fotos e foram todos montados em um galpão. São 18 telas. E tem gente falando por aí que acha que é um oásis para isso que a gente está vivendo, que é um respiro, um lugar de conforto e de contemplação. Nesse drive-thru, a temperatura é medida na entrada, o carro é obrigatório, obviamente, mas quem não tem pode usar um que é cedido pela exposição, olha só. Os motoristas protegidos do coronavírus, dos pés à cabeça, servem de guia. O circuito todo dura menos de 1 hora. Cada carro pode ficar até 2 minutos em frente a uma tela. E a distância da tela para o carro é de mais ou menos 16 metros. Tem pintura, arte digital, foto. E olha só, não tem problema se não souber direito os detalhes das telas. É só apontar a câmera do celular para um código criado só para o evento e pronto. O universo de informações se abre, sabe? Eu tô rindo. Eu vou dizer, sobre esse negócio de cinema, exposição, show, tudo drive-thru, eu sou particularmente contra, sabe? Não tem vantagem nenhuma nisso. É muito melhor ver tudo de casa porque é mais confortável, é mais barato e você tem muito mais qualidade. A gente já começa pela obrigatoriedade de ter carro, né? Eu sou uma pessoa que não tem carro, não tenho nem dinheiro para ter carro. Então, você já vê aí que realmente é um nicho muito específico que vai poder ir nesses lugares. Mas, assim, por outro lado, qualquer iniciativa que tire dinheiro de gente otária, eu sou a favor também. Então, foda-se, né? No final das contas, gasta dinheiro com isso quem quer. Próxima notícia. Falando em cinema, a reabertura de cinemas e teatros no estado de São Paulo pode acontecer nessa próxima segunda-feira, dia 27 de julho, respeitando as medidas de segurança e higiene, seja lá o que isso quer dizer. A retomada desse setor, antes reservada para a fase 5 azul, no plano de São Paulo, poderá ser antecipada para as regiões que estiverem na fase 3, amarela, durante 4 semanas, de acordo com o governo. Para quem não está sabendo muito bem, essas fases elas se baseiam nas taxas de ocupação de leitos da região, total de leitos por habitante, total de óbitos, novas internações, novos óbitos, novos casos, enfim, e aí vai dividindo da fase vermelha, que é a fase 1, até a última fase, que é a 5, que é a fase azul, que é o normal controlado, e o vermelho sendo o alerta máximo. Então, a cidade de São Paulo, nesse momento, está na fase amarela. Estão aí ensaiando realmente a abertura dos cinemas.
A perda do setor audiovisual com a pandemia de coronavírus no estado de São Paulo chega a 34 bilhões de reais. E a recuperação do PIB de 2019 só acontecerá em 2022, isso de acordo com o secretário de Cultura do Estado, Sérgio Sá Leitão. O setor cultural é responsável por 3,9% do PIB do estado de São Paulo, o que representa 29 bilhões de reais e 1,5 milhão de postos de trabalho. Para acelerar a retomada, a Secretaria de Cultura tem 3 programas de 177 milhões de reais para 4.800 projetos, com geração de mais de 4 mil empregos e 267 milhões de reais de impacto. Para organizar a retomada de todo o setor, que envolve grandes redes, cinemas independentes, produtoras e distribuidoras de filmes, foi criado o movimento Juntos pelo Cinema. No ano passado, mais de 60 milhões de pessoas passaram pelas 1.200 salas de cinema espalhadas pelo estado, um faturamento de mais de 1 bilhão de reais. O Juntos pelo Cinema estima que nesses 4 meses de paralisação, o setor deixou de arrecadar metade da bilheteria esperada para todo o ano de 2022. De acordo com a SPCine e o movimento Juntos pelo Cinema, o segmento audiovisual paga impostos e gera recursos que movimentam cerca de 25 bilhões de reais por ano no Brasil. Entre as medidas necessárias para a reabertura estão as vendas limitadas a 40% da sala, com separação de poltronas. E também haverá um intervalo maior entre as sessões para que seja feita uma higienização do espaço. E a venda de ingresso vai acontecer somente pela internet. E aquela coisa, né? Lá vamos nós normalizando as mais de 80 mil mortes que tivemos até agora aqui no Brasil. E esse é o resultado do descaso do governo federal em escolher não lidar de forma séria com a pandemia. E aí a gente agora tem esse número alto, muito alto de mortes, são mais de 80 mil vidas, e esse impacto terrível na economia, que também poderia ter sido minimizado se, enfim, tivesse feito o isolamento social no tempo correto. Enfim, agora talvez a gente pudesse estar de fato voltando a alguma normalidade de uma forma mais tranquila. Próxima notícia. Vocês lembram do Querido? Luciano da Silva Barbosa Querido, ex-assessor do vereador Carlos Bolsonaro? Como eu comentei aqui anteriormente no Pataquadas 18, Querido havia sido nomeado substituto eventual do presidente da Fundação Nacional de Artes, a Funarte, no dia 7 de maio. A nomeação de substituto havia sido feita logo após a revogação da nomeação para o cargo do maestro Dante Mantovani, que foi presidente da Funarte e foi exonerado e renomeado e exonerado, enfim, foi uma lambança, né? Para quem não se lembra, o Mantovani deixou o posto pela primeira vez em março, depois que a Regina Duarte assumiu a Secretaria de Cultura, e aí ele foi nomeado novamente em maio contra a vontade dela, enfim, deu toda aquela treta, Regina acabou saindo, Mantovani acabou saindo e ficou lá o Querido. O Ministério Público Federal pediu a suspensão da nomeação dele, alegando falta de formação específica e de experiência profissional para o cargo. Querido trabalhou com Carlos na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro desde o início dos anos 2000 até o fim de 2017. Ao pedir que a nomeação dele como presidente da Funarte fosse suspensa, o MPF informou que Luciano é bacharel em Direito, trabalhou na Câmara como gestor responsável pela editoração e confecção de boletins informativos sobre atividades legislativas. No pedido do MPF, o órgão disse que, para presidir a Funarte, é necessária experiência profissional de, no mínimo, 5 anos em atividades associadas às áreas de atuação da Funarte, ter ocupado cargo comissionado equivalente a direção e assessoramento superior, de nível 3 ou superior, em qualquer poder por, no mínimo, 3 anos, ou possuir títulos de mestre ou doutor em área correlata às áreas de atuação do órgão ou em áreas relacionadas às funções do cargo. O MPF sustenta que a nomeação de Querido oferece grave risco com a possibilidade de que diretrizes técnicas sejam distorcidas, de lentidão ou até mesmo de interrupção dos serviços prestados pela Fundação. O risco é que a nomeação traga prejuízos reais à gestão e fomento da atividade produtiva artística brasileira. Porém, a Justiça Federal do Rio de Janeiro negou o pedido feito pelo MPF e manteve Querido.
Na decisão, o juiz federal Antônio Henrique Correia da Silva, da 32ª Vara Federal, afirmou que o decreto, criado pelo MPF para embasar o pedido, não impede que querido seja nomeado num cargo comissionado, como é o caso da presidência da Funarte. Ele disse que, embora seja desejável que o ocupante do cargo em comissão em entidades públicas e órgãos públicos especializados tenham uma formação acadêmica ou experiência profissional que lhes permitam ser reconhecidos como especialistas nas respectivas áreas de atuação, o decreto regulamentar invocado não chega às raias de definir tal especialização como requisito intransponível para o preenchimento de cargos em comissão. Bom, como eu já falei aqui várias vezes e vou continuar repetindo provavelmente em outros programas, porque isso não vai parar de acontecer. O grande pré-requisito para ocupar um cargo nesse governo é puxar saco da família Bolsonaro. É isso. Então ele cumpre o requisito, que é esse, é puxar saco da família Bolsonaro. Competência técnica para assumir cargo é coisa de comunista, né? Isso daí, você ter competência. Enfim, seguindo. Próxima notícia. Agora eu vou retomar mais um assunto que eu já comentei aqui em outros programas, sobre a Cinemateca. Para quem não sabe, a Cinemateca Brasileira fica na cidade de São Paulo e é a instituição responsável pela preservação e difusão da produção audiovisual brasileira. Ela tem o maior acervo da América do Sul, formado por cerca de 250 mil rolos de filmes e mais de 1 milhão de documentos relacionados ao cinema, como fotos, roteiros, cartazes, livros, enfim, é uma instituição fundamental. Em 2018, o governo de Michel Temer concedeu a gestão da TV Escola para a organização social ACERP, Associação de Comunicação Educativa Roquete Pinto. E em um aditivo do contrato, esta associação passou também a ser responsável pela gestão da Cinemateca, administrando o orçamento vindo do governo federal. Lembra que quando Regininha Duarte saiu da Secretaria de Cultura, Bolsonaro prometeu para ela um cargo na Cinemateca? Então, desde que a gestão passou a ser da Roquete Pinto, não existe mais um cargo público lá. Então, por isso o governo não conseguiu colocar a Regina na Cinemateca, porque ele teria que criar um cargo para ela. Então, teria que dar um jeito de lançar um decreto que, de certa forma, permitisse que tivesse algum cargo comissionado, um cargo público lá. O contrato, que estaria vigente até 2021, transferiu para a SERP a gestão integral dos núcleos de preservação, documentação e pesquisa, difusão, administração e tecnologia da informação da Cinemateca, e a tornou a primeira instituição cultural federal administrada por uma organização social. Porém, contudo, entretanto, veio o governo Bolsonaro, esse acontecimento, e o ex-ministro da Educação, Weintraub, encerrou o contrato com a SERP. Ele encerrou o contrato para gerenciar a TV Escola, isso em dezembro de 2019, e assim encerrou a gestão da SERP na Cinemateca também. Entretanto, o governo federal também não tomou para si a administração da instituição e deixou a Cinemateca em situação de abandono. Sim, exatamente. Isso mesmo que aconteceu. As últimas notícias da Cinemateca que eu dei aqui foram em maio, no Pataquadas 18. E lá eu comentei o governo federal propondo o fechamento da Cinemateca e o Ministério Público cobrando da Secretaria da Cultura os repasses em atraso, que são previstos em 12 milhões de reais. E até este momento, nada foi resolvido. A situação da Cinemateca é realmente preocupante. Mesmo sem contrato, a SERP seguiu gerindo a Cinemateca para manter as condições de segurança e preservação do patrimônio, mas sem os repasses ficou com um rombo de mais de 12 milhões de reais, quase 3 milhões, faltando no caixa. Nesse momento, a associação não consegue cobrir os custos básicos, como por exemplo a dívida de 80 mil reais com a Enel, a empresa que distribui energia em São Paulo, e também o serviço de bombeiros e as manutenções elétricas e de refrigeração foram suspensas, o que é um risco para os mais de 250 mil rolos de filmes que estão guardados no prédio. Tudo pode pegar fogo, de uma hora para outra. Sem salários, desde março, os 150 funcionários estão em greve, com apoio informal da própria associação.
Mais recentemente, a empresa que cuidava da segurança deixou a Cinemateca também devido aos atrasos de pagamento. E enquanto uma nova empresa não assume, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, determinou que a Guarda Civil Metropolitana cuidasse das unidades da Cinemateca. E algumas medidas para tentar salvar estão sendo feitas. O MPF entrou com uma ação civil pública contra a União no dia 15 de julho. A Procuradoria acusa o governo de estrangulamento financeiro e verdadeiro abandono administrativo da instituição cultural. A ação pede, em caráter de urgência, a renovação do contrato com a Serp e a execução do orçamento de 12,2 milhões de reais da Cinemateca em 2020. O vínculo iria até 2021, mas, segundo o MPF, a decisão foi tomada pelo ex-ministro de forma unilateral e sem motivo juridicamente admissível. E sem a atuação do governo federal para manter a Cinemateca, a ação do Ministério Público também pede que o contrato com a Serp seja renovado para o ano de 2020 de forma emergencial. E neste período, a União está impedida de suspender a parceria, a não ser que tenha autorização da Justiça para tal. O procurador também requer a permanência do quadro técnico que já compõe a instituição, bem como a reestruturação do Conselho Consultivo da Cinemateca. A Prefeitura e a Câmara dos Vereadores de São Paulo intervieram e verbas emergenciais foram repassadas como doação para a Cinemateca para pagar encargos básicos de manutenção. A ação desagradou o governo federal, obviamente, que agora anuncia a transferência do acervo para Brasília. Entretanto, o contrato que rege a ligação entre a Cinemateca e a União não permite que essa mudança seja feita. E agora, a Cinemateca é um novo campo de batalha na cultura. O Ministério do Turismo chegou a enviar uma equipe de servidores para fazer uma vistoria no local, mas a equipe da Serp barrou a entrada deles. Depois disso, a turma da Secretaria de Cultura do Mário Frias passou a cogitar uma medida de impacto, como transferir o acervo da Cinemateca para Brasília, tentando rebater o que eles chamam de uma ação política da esquerda da cultura. Então, a mesma maluquice de sempre. Aí olha só a audácia. Frias chegou a pedir as chaves da Cinemateca, mas a fundação respondeu simplesmente com um ofício dizendo que tal ultimato é um ato nulo e que não vai entregar nada antes que a secretaria regularize os pagamentos e a situação contratual. Pessoal, acho que é assim, né? Bom, agora Bolsonaro autorizou o ministro Marcelo Álvaro Antônio e o secretário de Cultura a colocarem de pé a transferência do órgão para Brasília. A condição imposta por Bolsonaro para tocar o tema foi que a mudança não gerasse novos custos ao governo. Só que não é tão simples assim. O procurador Gustavo Torres Soares, que é o autor da ação do MPF, afirma que essa transferência é ilegal. A Cinemateca não pode sair de São Paulo para Brasília, como planeja a gestão de Bolsonaro, caso seja respeitado o acordo original no qual a instituição foi doada à União. Pelo contrato de 1984, a Fundação Cinemateca Brasileira, organização privada que criou o acervo, fez uma doação com encargos ao repassar a instituição para o governo federal. O texto determinava que a Cinemateca não poderia se mudar de São Paulo e que deveria ser mantida a sua autonomia financeira, administrativa e técnica. Soares diz que desrespeitar os termos da doação seria uma covardia, uma deslealdade e uma imoralidade. Se a União consultar sua advocacia geral antes de tomar a decisão, o órgão seguramente irá alertá-la para o fato de que se trata de uma medida ilegal. Bom, Bolsonaro está a todo momento testando os limites, da legalidade, a todo momento tomando medidas ilegais e vendo até onde ele consegue ir nas maluquices que ele inventa. E agora ele inventou que quer tirar a Cinemateca de São Paulo porque ele está brigando com o Dória, porque aparentemente o grande plano do Dória é se eleger presidente e ele está contra São Paulo, então ele está fazendo de tudo para prejudicar São Paulo. Escolheu a Cinemateca agora também, porque tudo que ele puder fazer para atrapalhar São Paulo ele vai fazer. E foda-se a cultura, foda-se se a Cinemateca está num estado terrível, correndo risco de tudo pegar fogo e de a gente perder esse acervo enorme de filmes, e para ele nada disso importa. Ele quer pegar essas coisas, jogar num canto qualquer lá em Brasília e foda-se, porque
Ele não se importa com isso. O negócio dele é essa guerrinha contra o comunismo e sei lá o que ele inventou na cabeça dele. Enfim, já me estressei demais hoje nesse programa. Agora eu vou deixar vocês com a coluna aberta do Denis Almeida. Então, assim, eu não entrei no programa para ganhar roupa, não entrei nesse programa para ganhar nada. Eu entrei de gaiato no programa e agora eu tô aqui. Olá, pessoal. Aqui é o Denis Almeida. E vamos agora à nossa coluna aberta. Pois é, vou falar de novo sobre educação. Mas não vou falar da educação precarizada, da educação em tempos de pandemia. Vamos voltar um pouquinho vamos fingir que estamos de novo na normalidade. E vamos falar sobre educação enquanto arte, que é o que a gente chama, normalmente na sala de aula, de didática. Como vocês bem percebem, se mudou o professor, ou a época em que este mesmo professor deu a aula mudou completamente. O conteúdo pode estar ali, igualzinho, dependendo da disciplina. Mas as percepções dos alunos, a maneira como o professor passa a sua mensagem é completamente diferente. E por que isso acontece? Eu penso muito na profissão professor. Se vocês perceberem, tem aí uma certa aliteração. É uma profissão que requer muita criatividade, apesar do que algumas pessoas podem pensar. Nós temos que pensar o tempo todo em maneiras sedutoras de passar o conhecimento, de construir o conhecimento. Precisamos pensar constantemente em como trazer o aluno para dentro da aula, de como conseguir conquistar a atenção completa deste aluno. Cada professor tem suas técnicas. Alguns trabalham com a voz, outros trabalham com a interação, mas é uma preocupação constante na vida docente. E aí é que está engraçado. Se vocês pensarem, a escola ela tem um modo industrial de produção. Ela tem horário para começar, horário para acabar, ela tem objetivos muito claros do que deve ser atingido. Se pensarmos por um outro lado, o ato de educar formalmente dentro do nosso ensino oficial, ele é uma caixinha bem estreita, mas às vezes é dentro das limitações de espaço, tempo, objetivos em que a criatividade pode realmente florescer. Não quero aqui também romantizar o ato de ensinar, a profissão que eu exerço. Não quero romantizar, não gosto de romantizações. O que eu quero é fazer um exercício de pensarmos em como o trabalho do professor tem também um lado artístico muito importante. Constantemente, quando vou iniciar um novo assunto com uma sala, eu penso na sala que vai ouvir a aula, em como passar o assunto de maneira mais efetiva para essa sala e de como os alunos poderão construir o seu conhecimento acerca do assunto que quero abordar e de como eu posso ver se eles entenderam ou não o que eu quero passar para eles. É um trabalho constante de planejamento, prática, confrontamento desse planejar com a prática, reavaliação do meu trabalho, avaliação do conhecimento deles. Se pensarmos, tem muito de técnica, sim. Mas como essa mensagem vai ser transmitida, passa pela arte. Como eu vou fazer com que o aluno entenda o que eu quero dizer, passa pela arte. É uma arte de convencimento, mas também é uma arte de apreensão de um espectador. E dentro desta lógica de professor enquanto performático, existem vários tipos. Nós temos professores românticos que, em rompantes de emoção, tentam trazer o seu aluno para dentro da aula através de seus corações. Temos professores bem parnasianos, que se preocupam mais com a forma da aula, em como ela vai ser inovadora, disruptiva, vai romper paradigmas, do que com a mensagem em si. Ele às vezes dá aula mais para si próprio do que para os alunos que estão em sua frente. Há os professores que, mestres da arte da retórica, trabalham cada palavra que eles vão dizer de maneira que estas palavras se tornem fios de uma teia que capturam a intenção do aluno de maneira perfeita. São os professores conhecidos por falarem tão bem que os alunos nem percebem
que bater o sinal da aula. Mas, às vezes, nem é possível exercer esta arte da didática de maneira realmente prazerosa para nós e relevante para os alunos. Temos que enfrentar cotidianamente, em muitas das escolas e salas de aula, a burocratização. Temos que nos preocupar mais em vencer uma apostila, mais em vencer os conteúdos que temos que trabalhar em um bimestre, semestre, trimestre ou qualquer outro período que o professor trabalhe, do que se preocupar realmente se a aula é relevante, se a aula é interessante, se a aula realmente importa. Precisamos, às vezes, pensar mais em como a escola vai sair nos seus exames do que se o aluno realmente entende o que está acontecendo naquela mesma sala de aula. Às vezes, precisamos ficar mais empenhados com a nota que o aluno vai tirar, que seria o resultado de um exame, do que com o conhecimento que está realmente dentro dele, que é o que deveria realmente importar. A precarização também mata a arte dentro da sala de aula. É difícil ser criativo com 70 aulas por semana. É difícil ser criativo quando a gente às vezes precisa tirar do nosso bolso recursos para trabalhar um conteúdo. É realmente difícil ser criativo quando um professor tem que percorrer 4 cidades diferentes para dar aula. É difícil ser criativo quando você percebe que o seu aluno está mais interessado em saber o que ele vai comer durante o dia ou se ele vai comer durante o dia do que na aula que está acontecendo naquele momento, porque até eu daria mais prioridade ao meu estômago do que ao meu saber, se tivesse que escolher entre eles. É difícil para um professor ser criativo quando ele precisa se preocupar constantemente se ele vai ou não receber o seu salário no 5º dia, no 10º dia útil. Sabemos de muitos estados que estão atrasando sistematicamente seus salários. É difícil ser criativo quando nós temos uma pilha de diários de classe, relatórios e tantos outros afazeres que acabam matando a arte dentro da sala de aula. Às vezes, precisamos nos desdobrar. E como naquele clichê do palhaço que sorri quando na verdade quer chorar, o professor se desdobra, se divide em 2, naquele que cumpre todas as suas formalidades, aquele que luta constantemente com a burocracia, enquanto ainda assim tenta, à sua maneira, fazer o melhor que pode para produzir a arte de ensinar, a arte de construir o conhecimento junto com o aluno. Pensem nisso quando vocês veem um professor. Ali, no meio daquela aula de Bhaskara, no meio daquela análise sintática, pode ter um momento de pura poesia, que é quando você percebe que por mais difícil que um assunto seja, aquele cara, aquela mulher que está ali diante de você, pensou e repensou uma maneira de ensinar aquilo para ti. Espero que tenham gostado do conteúdo, espero que tenham acompanhado até aqui. Se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, é praticamente só no Twitter que eu estou, no @DenisAlmeida82, com 2 N's, e podem acompanhar meu trabalho também no coletivo de historiadores do Clio História e Literatura, onde nós temos podcasts como o ClioCast, o Museando, o Imprima-se a Lenda, e também no nosso canal do YouTube, onde recentemente eu comecei a também postar vídeos. Espero que vocês me encontrem lá também. Um beijo, um abraço e que todos fiquem bem, todos fiquem leves. Encerramos o Pataquadas de hoje. Se você gosta mesmo da gente e acredita no nosso trabalho, não deixe de nos avaliar no iTunes, nos agregadores, no Spotify, porque assim você ajuda muito a gente a crescer. E espalhe a palavra do podcast, divulga para seus amigos, para sua família, a grupos de Zap Zap e Telegram. E se você puder também contribuir financeiramente, a gente tem o PicPay. Agora, a gente já tinha um plano de R$5 mensais, mas agora a gente abriu mais 2 novos planos, um de R$1 e um de R$2. Sim, isso mesmo. A partir de R$1 mensal, você pode contribuir para a ração do Tiwi. E falando sério, a gente não ganha nada para produzir isso daqui,
podcast não é igual o YouTube, que você ganha com AdSense, né? Propagandas e comerciais. Aqui a gente produz as coisas, vai pro Spotify e não recebe nada em troca. E fazer podcast tem lá seus custos. Então, se você puder contribuir, a gente vai ficar muito feliz. E se você gostou, tiver um comentário, uma notícia que acha que vale a pena comentar, fala com a gente. Você pode mandar um e-mail para o nãopodetocar@gmail.com, lembrando que o D de pod é mudo, ou falar com a gente nas redes. Tem o Twitter e o Instagram oficial, que é do Chewy, @nãopodetocar, ou você pode falar com a gente também dos nossos perfis pessoais. Todos estarão linkados no post. Acesse também o site notamanuscrita.com. Lá, além de você encontrar os nossos episódios, você encontra também contos, crônicas e outras produções variadas dos nossos participantes. E por hoje é só. Semana que vem estaremos mais aqui com mais um episódio do Não Pode Tocar. Tchau! E se puder, fiquem em casa.